Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Márcia Fressato, sou graduanda do curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo referente à força eletromotriz por efeito térmico, aspectos físicos, técnicos e econômicos. Para que haja circulação de corrente elétrica, é necessário que haja uma diferença de tensão elétrica entre dois pontos. Os elétrons livres sempre vão do ponto de maior tensão para o de menor tensão. Essa tensão pode ser produzida em vários dispositivos. Chamamos de força eletromotriz quando essa tensão é medida nos terminais de geradores de eletricidade. Para gerar um desnível de energia que é capaz de promover a movimentação dos elétrons livres pelos condutores, equipamentos elétricos e aparelhos, se faz necessária a utilização de um gerador de força eletromotriz. A força eletromotriz pode ser obtida de várias maneiras. Por atrito, como por exemplo o vidro contra o couro, pela ação da luz sobre película de selênio ou telúrio sobre uma chapa de ferro, pela ação de compressão e tração sobre cristais de quartzo, chamado de efeito piezoelétrico, pelo aquecimento do ponto de soldagem entre dois metais diferentes, chamado de efeito termoelétrico, pela ação química de soluções de sais, ácidos e bases na presença de dois metais diferentes ou de metal e carvão, como é o caso de pilhas e baterias, e por indução eletromagnética. Agora falando um pouco sobre os termopares. De modo geral, os termopares são sensores de temperatura simples, robustos e de baixo custo, utilizados nos mais variados processos, dado que sua capacidade de medição pode ser aplicada a uma ampla faixa de temperatura. Sua construção é muito simples e, por isso, torna-se barato quando comparado a outros sensores de temperatura. Seu funcionamento se dá pela união de dois fios de ligas metálicas diferentes entre si. Nessa união, uma das extremidades é chamada de junta quente e a outra, onde liga-se o aparelho ou cabo, é chamada de junta fria. Forma-se então um circuito fechado que gera uma força eletromotriz quando as duas junções são mantidas a temperaturas diferentes. A junta quente, sobre fontes de calor ou energia, gera uma milivoltagem que é proporcional à sua junta fria. Chamamos isso de efeito Seebeck. Como na imagem, há a junção do metal A e o metal B. A junção de medida é onde é soldado esses dois metais. Nas pontas desses dois metais, percebe-se a diferença de potencial. Essa tensão é bem baixa, na casa dos milivolts. Os diferentes metais proporcionam diferentes tipos de termopar. As leis da termometria são três. Lei dos metais intermediários, que diz que, se todo o circuito estiver à mesma temperatura, a soma algébrica da força eletromotriz termal em um circuito composto de um número qualquer de metais diferentes é zero. Um exemplo é um conector comum como ligação de cabo, de compensação ou ainda solda feita na junta quente, agregando materiais diferentes. Lei do circuito homogêneo. A força eletromotriz terminal, desenvolvida em um circuito termoelétrico de dois metais diferentes com suas junções à temperatura de T1 e T2, não depende do gradiente de temperatura e de sua distribuição ao longo dos fios. Como, por exemplo, em altas temperaturas, o termopar de isolação mineral muitas vezes é utilizado para transpor locais onde existem altas temperaturas. Ou seja, a medição desse termopar independe dos locais por onde ele passa e do aquecimento dessas ligas por onde passa. Lei das temperaturas intermediárias. Através dessa lei é possível comprovar a forma de medição de um termopar. A força eletromotriz produzida em um circuito termoelétrico de dois metais homogêneos é diferente entre si. Com as suas junções às temperaturas de T1 e T3, respectivamente, é a soma algébrica da força eletromotriz desse circuito. Com as junções às temperaturas T1 e T2, a força eletromotriz desse mesmo circuito com as junções às temperaturas T2 e T3. Como na imagem, há três pontos com temperaturas 538, 38 e 24. Então, se houver um termopar entre 538 e 38, geraria uma força eletromotriz resultante chamada de E2. Entre 38 e 24 haveria um outro termopar, e a força eletromotriz resultante seria E3. A resultante de 538 para 24
seria a soma de E2 mais E3, que seria E1. Como citado anteriormente, os diferentes metais geram diferentes faixas de medição. As ligas mais comuns de uso dos termopares são expressas por letras. Na tabela estão listados os principais tipos de termopares. Falando um pouco sobre os mais comuns tipos de termopares, começando pelo termopar do tipo K, composto de alumel mais cromel, que seria níquel, alumínio e cromo. Ele é de uso genérico, possui baixo custo e, por ser popular, está disponível em várias sondas. Seu termoelemento positivo é o cromel, seu termoelemento negativo é o alumel. Sua faixa de utilização varia de menos 270 graus Celsius a 1.200 graus Celsius. A sua tensão produzida é de menos 6,458 mV a 48,838 mV. Sua sensibilidade gira em torno de 41 microvolts por grau Celsius. O termopar do tipo E, composto de constantan mais cromel, que seria níquel, constantan e cromo, é mais sensível que o termopar do tipo K, tornando-o adequado para baixas temperaturas. Seu termoelemento positivo é o cromel, seu termoelemento negativo é o constantan. Sua faixa de utilização é de menos 270 graus Celsius a 1.000 graus Celsius. Sua tensão produzida é de menos 9,835 mV a 76,373 mV. Sua sensibilidade gira em torno de 68 microvolts por cada grau Celsius. O termopar do tipo J, de constantan mais ferro, que seria níquel, constantan e ferro, é menos popular que o tipo K. Sua utilização em maioria está nos equipamentos mais antigos. Se utilizado acima de 760 graus, leva a uma transformação magnética abrupta que estraga a calibração. Seu termoelemento positivo é o ferro, seu termoelemento negativo é o constantan. Sua faixa de utilização é de menos 40 graus Celsius a 760 graus Celsius. A tensão produzida é de menos 8,096 mV a 42,919 mV. E sua sensibilidade gira em torno de 50 microvolts por grau Celsius. Agora falando um pouco sobre quais seriam as diferenças entre termopar e termorresistência. Existem dois termoelementos muito usuais para a medição de temperatura, o termopar e a termorresistência. Apesar de terem nomes parecidos, cada um deles tem suas próprias características e funcionamentos. Os termopares transformam energia térmica em energia cinética e são adequados para temperaturas elevadas de até 1.700 graus Celsius. Apresentam baixo custo e são utilizados nos mais variados processos e em amplas faixas de temperatura. Já as termorresistências são sensores de alta precisão e boa repetibilidade de leitura, baseados no princípio da variação da resistividade elétrica de um material em função da temperatura. Geralmente, a termorresistência é feita de platina, mas também pode ser utilizados outros materiais, como por exemplo o níquel. Sua faixa de utilização vai de menos 200 até 660 graus Celsius. As principais diferenças entre eles estão aqui nessa tabela. O termopar baseia-se na tensão, já a termorresistência baseia-se na resistência. O termopar possui maior resistência a temperaturas, enquanto a termorresistência tem maior precisão. O termopar é mais econômico e a termorresistência possui uma curva de resistência em função da temperatura mais linear. As principais vantagens do termopar sobre a termorresistência são custo menor quando comparado com a termorresistência na mesma faixa, range de temperatura maior do que das termorresistências, melhor tempo de resposta, mecanicamente mais robusto e pode ser utilizado em locais com muita vibração. Para escolher o termopar mais adequado, deve-se estar atento a alguns pontos, como, por exemplo, determinar em detalhes a aplicação onde será instalado, analisar cuidadosamente a variação de temperatura existente no local que o termopar será exposto, avaliar cuidadosamente qualquer resistência química que o termopar será exposto durante seu funcionamento, considerar a necessidade de abrasão ou resistência à vibração e criar uma lista com todos os requisitos de instalação, observando a compatibilidade com o equipamento existente, orifícios existentes que podem determinar o diâmetro da sonda, etc.
Além disso, realizar a calibração corretamente é essencial, pois é através dela que podemos validar se o instrumento corresponde entre uma grandeza física conhecida ou padronizada e suas leituras.